Então, por que um psiquiatra precisa estudar sono e ritmos biológicos? Quem quiser, eu posso passar essa apresentação, é só mandar um e-mail que eu envio para vocês. Existe uma nova forma, uma nova proposta de descrever os transtornos mentais, que é o ARDOC, criada pelo governo norte-americano, que divide os transtornos em 5 grandes domínios, né? Então, ao estudar um transtorno, ele divide em 5 domínios. Domínio de sintomas negativos, positivos, sistemas cognitivos, sistema social, e um deles é especialista, né, bem focado no ritmos biológicos e o sono-vigília. Ou seja, 20% da descrição está dentro do nosso tema. Veja que dentro de cada um desses domínios tem o que é chamado de constructos, dos ritmos biológicos e do ciclo sono-vigília. O constructo, ele tem unidades de análise, que vai dos genes até o comportamental. E um dos comportamentos é a atividade locomotora, que tem como paradigma de medida a actigrafia. Então, por isso que é importante o psiquiatra conhecer a actigrafia, porque no futuro a ideia é que essa forma de descrever seja cada vez mais difundida na clínica, porque na pesquisa já está sendo bem difundida nos Estados Unidos, porque está se priorizando dar recursos para aquelas pesquisas que têm essa perspectiva. Então é bem interessante. O que é uma actigrafia, o que é um actígrafo e o que ele mede? O actígrafo é um relógio como esse que eu estou usando aqui em cima, né? Então ele é um relógio usado no membro não dominante. A cada minuto ele soma a quantidade de movimento naquele minuto. Ele soma e registra. Ou seja, por dia são 1.440 minutos. Aqui a gente tem um registro de 30 dias. Então são 30 dias vezes 1.440 minutos de movimentação. Aqui a gente não consegue ver quase nada. Consegue ver que tem uma redução na movimentação, provavelmente a hora do repouso, né? Então a forma de visualizar melhor é a construção de um actograma. O que é um actograma? Veja que aqui é o primeiro dia de registro. Logo embaixo é o segundo, terceiro e assim sucessivamente. De forma que começa sempre à meia-noite e termina às 11h59. Aqui a gente já consegue perceber algumas coisas mais interessantes. Por exemplo, aqui eu tenho um período de repouso, todo mundo consegue ver que há uma redução na atividade, né? Então aqui é à meia-noite, aqui é mais ou menos às 6 da manhã, por exemplo. E eu consigo diferenciar também o período de atividade. Isso eu consigo ver ao longo dos dias. Então eu consigo perceber, diferente daqui, a hora que começa a atividade e a hora que ela termina. E quando uma atividade fica dentro do período da noite, certo? Então o actograma é uma forma melhor de visualizar o ritmo circadiano de atividade e repouso medido pela actigrafia. Então eu transformo esse gráfico num gráfico onde eu tenho as horas do dia e os dias. Então aqui eu tenho 30 dias indo de 0 a 24 horas, sendo que aqui começa aproximadamente às 6 da manhã. Então a gente já consegue ver a fase do ritmo, quando ele começa e termina a atividade. Aí começa aqueles transtornos do ritmo, como por exemplo o avanço de fase, onde a pessoa começa a atividade aproximadamente às 3 da manhã e termina às 8 da noite. Ou seja, aquela pessoa que 8 da noite já está lá pelas 6 horas da noite, já começa a estar com sonolência e 8 horas tem que ir para a cama. Mas ela desperta muito cedo. Isso é um problema se a pessoa socialmente isso atrapalha. Porque se é uma pessoa que mora na zona rural, às 3 horas da manhã ela pode acordar e logo vai tirar o leite. E se 8 horas da noite já não tem muita coisa para fazer, ele pode dormir. Então, em algum caso, isso pode nem ser percebido. Aqui nós já temos um atraso de fase. O que é um atraso de fase? Ele começa o sono bem atrasado. Aqui ele começa aproximadamente 4 horas da manhã. E quando dá meio-dia é a hora que ele acorda. Agora imagina que ele tem um horário para ser cumprido às 6 da manhã. Então ele vai dormir de 4 às 6. Ou seja, vai ficar com a sonolência diurna muito grande. Porque ele precisa de mais tempo para dormir, mas ele não consegue dormir mais cedo. Porque é do ritmo dele, é genético, como o professor Luciano falou. Esse já é um caso chamado não 24 horas ou livre curso. Isso é uma pessoa que todo dia, aqui ela vai acordar
e dormir mais cedo. Todo dia ela dorme meia hora mais cedo, 1 hora. Isso depende de cada pessoa, porque é definido pelo ritmo, pelo oscilador biológico, né? Então tem pessoa que tem um ritmo de 24 horas e meia, ou outra pessoa tem de 23 horas e meia, outra pessoa 22, outra 24 e 10 minutos, e assim é bem diverso. E no actograma a gente consegue ver essa diferença quando ele está adiantando ou atrasando o início e o fim da atividade, entenderam? E isso é sistemático, é sempre, é bem regular, é sempre meia hora mais tarde, ou meia hora mais cedo, ou 10 minutos mais cedo, isso depende de cada indivíduo, é intrínseco, é genético. E aqui a gente tem um ritmo irregular, eu não consigo definir o que é atividade e o que é repouso, ele não tem um período bem definido, isso é muito comum em pessoa que tem uma degeneração do supraquiasmático, em Alzheimer avançado, a gente encontra esse padrão. Tem um caso também de uma pessoa que teve um tumor no uma região próxima do supraquiasmático, que acabou perdendo o ritmo porque ele teve uma retirada do tecido naquela região, e aí a perda do supraquiasmático pode gerar esse padrão. Vou mostrar aqui alguns casos interessantes, né? Esse caso é bem legal pelo seguinte, é uma criança que passou por 3 profissionais e cada um deu um diagnóstico diferente. Depressão, esquizotipia e dificuldade de aprendizado. Quando ele foi para um psiquiatra especialista, um médico especialista no ritmo, colocou um actígrafo nele e viu isso daqui. O que ele tem? Um livre curso maior do que 24 horas. Então tem momentos, veja que aqui à noite, né, vai ter momentos que ele está acordado, aqui ele está acordado, aqui ele está acordado, e vai ter momentos que durante o dia ele vai estar dormindo. E se você acorda ele naquele momento e obriga ele para a escola, ele vai ter dificuldade de aprendizado, porque o sono dele, o ritmo dele está para dormir. E se ele está acordado, mas o ritmo dele está mandando dormir, ele pode ter uma intrusão de algum sono REM e ter uma esquizotipia. Então, nenhum dos 3 diagnósticos estavam errados, mas quando esse especialista em ritmo viu esse padrão, tratou com melatonina e ele disse o seguinte: um maior conhecimento dos distúrbios do sono pode evitar diagnóstico psiquiátrico incorreto de transtorno de ciclo sono-vigília que são facilmente tratáveis, como um livre curso. Com melatonina você pode tratar, né, e a pessoa fica com o ritmo desse jeito. Então, aquele indivíduo que estava assim, com a melatonina, ficou bem regular. Ainda com um pouquinho de atraso de fase, mas regular. Esse atraso de fase pode ser corrigido ou socialmente ou com alguma melatonina, terapia de luz, né? Esse é outro caso interessante, que a mãe relata que um filho autista dorme muito cedo e acorda de madrugada. E aí ele vai para a cozinha, joga panela no chão, enfim. Isso, se alguém chega para você e te descreve isso, quem é que acha que é livre curso? E quem acha que é avanço de fase? Não, mas ninguém está achando nada, atraso de fase. Ou ele acorda, ó a dica, ele acorda muito cedo e dorme muito cedo. Avanço de fase é o quê? O avanço de fase é esse, que ele acorda muito cedo e dorme muito cedo. Quem acha que esse autista tem avanço de fase? Né? E quem acha que tem livre curso? Ninguém. Quando a gente colocou um actímetro nele, depois de 14 dias, o actímetro voltou para mim todo arrebentado, né? Mas foi uma perda muito boa. Porque o que a gente viu? Isso daqui. Ele, na verdade, tem um livre curso com um período menor do que 24 horas. E a mãe? Será que a mãe estava mentindo? Na verdade, não. Olha o que acontece. Tem dia que é de madrugada e ele realmente está acordado. E é o que a mãe percebe. Mas tem dias, olha esses últimos dias aqui, ele está acordando às 7 da manhã e dormindo à meia-noite. Talvez junto com a mãe. Mas a mãe não percebe isso porque não é isso que atrapalha a vida dela. Então a actigrafia, ela também ajuda, não só a actigrafia, lógico, se fizesse um diário de sono bem preenchido, a gente conseguiria ver isso também. Mas diário de sono é bem chato você ficar preenchendo, não tem uma boa aceitação, às vezes a pessoa
amanhã é dia de consulta, deixa eu preencher aqui. E aí preenche como uma média do que aconteceu. A acidografia não, né? Então esses foram poucos dias, mas bem registrados. Ou seja, cada dia ele acordava 2 horas mais cedo. Isso é um pouco incomum, geralmente as pessoas têm um ritmo maior do que 24 horas. Esse é um caso do Klein-Levin, né, que é aquela pessoa que tem surtos de sono excessivo. Então, olha aqui, ó, ele dorme 1 semana de sono, direto, né? Tem algumas movimentações, mas aqui ele fica direto na cama. Tem dias que ele está bem, tem dias que ele dorme bastante, né? E aí isso aí muda ao longo dos anos, isso tende a reduzir, né? Mas no início dessa síndrome, que é um pouco rara, ele dorme por meses, semanas e acorda sem nenhuma noção do tempo que passou. Esse é um outro caso de uma criança autista com 10 anos que participou de um estudo lá da Unesp de Marília que era para ver o efeito da melatonina, né? Nem todos os casos foi assim, isso é lógico, é um estudo de caso de 20 crianças. Olha o que acontecia nos primeiros dias que ele tomou o placebo. Ele tinha um ritmo também em livre curso, que é meio difícil de ver, mas pode acreditar que todo dia ele acordava mais cedo. E quando ele tomou melatonina, ele se sincronizou e regularizou o ritmo. Então veja que aqui, ó, quando era entre 0 e 4 horas, tinha dia que ele estava acordado, aqui acordado. Entre 8 e meio-dia, ele estava dormindo. E quando ele toma melatonina, ele consegue concentrar o sono no período do repouso. Esse é um homem de 30 anos, com diagnóstico de transtorno bipolar, e que tem esse actograma. Veja que aqui no começo está todo bagunçado, e aí a partir do dia 15, ele começa com higiene do sono e melatonina. Veja que ele consegue concentrar o sono dele no período da noite, né? E aí, nos últimos dias, ele pensa o seguinte, houve uma melhora tão grande que ele não acredita e coloca o seu próprio ritmo à prova, né? É o que ele fala. E aí ele tenta bagunçar aqui, né? Porque essa mudança desse padrão para esse é uma mudança muito grande, onde ele consegue fazer com que o sono dele fique no período da noite, coisa que não acontece nesses primeiros dias. Veja que o sono dele, que é essa redução na atividade, vai cada dia ficando em momentos diferentes, né? Isso leva a nos mostrar que a actigrafia tem um uso prático muito evidente, né, no estudo e na pesquisa e na clínica dos transtornos mentais. Com essa evolução da tecnologia, como por exemplo, eu tenho essa pulseira chinesa que comunica diretamente com o celular, e do celular é muito fácil a gente passar para a rede, e isso um psiquiatra, por exemplo, pode ter acesso no seu consultório, faz com que a gente tenha uma ideia de um monitoramento à distância. E com a evolução das ferramentas de análise do ritmo, a gente pode até acompanhar um paciente e até predizer algumas crises. Por exemplo, tem um estudo que mostra que o paciente bipolar, antes de ter uma internação por mania, quando você olha o ritmo dele, ele reduz o tempo total de sono e fica mais irregular. Então, se a gente conecta isso num banco de dados, a gente pode até predizer e avisar um familiar ou o próprio terapeuta. Então, bem rapidamente, eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, que agora é dos ritmos infradianos na psiquiatria. Ritmo infradiano é aquele ritmo que se repete em períodos maior do que 24 horas, como, por exemplo, o ritmo de menstruação. Então, só para falar rapidamente aqui sobre o fenômeno do batimento que foi usado para explicar a variação no transtorno bipolar. Então, Franz Halber, em 68, usou o batimento como uma explicação. O que é isso? É como se a gente tivesse o ritmo de atividade e repouso igual a 24 horas e a temperatura central tivesse um ritmo diferente. Foi o que ele encontrou em um estudo de caso. É como se a atividade de repouso fosse assim e a temperatura todo dia, o pico dela, acontecesse mais tarde. E aí ele explicou o seguinte, a soma dos dois dava esse resultado. E quando o pico da temperatura coincidia com o valor mínimo da atividade, essa soma dava
hipoativação, ou seja, seria referente ao período de depressão. E ao contrário, quando os dois picos se coincidiam, a gente tinha uma hiperativação que ele colocou como sendo análogo à mania. E aí uma explicação para ele, para aquele efeito dos sintomas do bipolar seria a presença desses dois ritmos, né? Então eu fui procurar na literatura e vi esse caso onde uma pessoa, uma mulher, dizia que a cada 42 dias exatos, ela tinha um período de insônia. E esse grupo usou o fenômeno do batimento como uma explicação. E aí, quando ela começa uma terapia com valproato de sódio, esse período de insônia desaparece depois de algum tempo. E a explicação é que o valproato de sódio tem um efeito de reduzir a inibição da luz na melatonina. Então, é como se a melatonina dela à noite aumentasse com o valproato de sódio. Se você aumenta a melatonina, você aumenta a pista temporal. Então, você mostra para o seu organismo que realmente é 24 horas e aí você tende a reduzir a presença desses dois períodos. A presença desses dois períodos só acontece quando você não tem uma sincronização completa. Esse é um outro caso também em que, se a gente for ver aqui, é o humor, né? Então oscilando da mania para a depressão, e aqui é o ritmo de atividade e repouso. Então ela tem, a cada 39 dias, ela tem um dia de insônia. E aqui no final, é quando ela é tratada com a terapia do escuro. É sugerido a ela ficar 14 horas na cama, no escuro, sempre no mesmo horário. Ou seja, de 8 da noite até 10 da manhã. E aí, quando ela faz isso, veja que o sono dela fica bem regular e o ritmo e o humor dela também fica bem regular, né? Parece uma terapia muito complexa e de baixíssima adesão. Você pedir para a pessoa ficar 14 horas na cama no escuro e depois 10 horas na vida dele, né? Mas agora imagina para a pessoa que a cada 39 dias ela tem uma insônia, tem uma variação no humor. Isso para ela acaba sendo, vamos colocar, algo que ela faz de bom grado, né? Ficar 14 horas no escuro. O que acontece quando ela fica 14 horas no escuro? O sono dela fica bem irregular e concentrado no mesmo horário. Olha o humor dela como fica próximo do zero, né? Ela não tem nenhum episódio de mania nem de depressão. Esse é um trabalho de 1992, de Thomas Ware, né? E aí a terapia do escuro como um aumento na sincronização. O que você faz? Você força para mostrar para o organismo que é 24 horas e aí tanto a temperatura corporal quanto a atividade fica igual 24 horas. Então não tem aquele problema de batimento, onde o pico de um coincide com o vale do outro, o valor máximo de um coincide com o mínimo do outro, e aí tem uma anulação, ou o pico de um coincide com o pico do outro e há uma hiperativação. Ok? E por que isso acontece? Porque atualmente, como o Luciano falou, e o Almir também, a nossa sociedade está reduzindo a intensidade das pistas temporais. O nosso ciclo claro-escuro não é o mesmo ciclo claro-escuro dos nossos antepassados. O nosso ciclo claro-escuro mudou há 100 anos, talvez, com a entrada da luz, dos smartphones, menos de 100 anos, né? E a gente está há milhares de anos acostumado com o claro-escuro de um sol e de uma lua, né? Como é que é o nosso claro hoje? Anteriormente, esse sol brilhante, 10.000 lux, né? Hoje a gente tem umas luzes bem fraquinhas. A gente vai lá, coloca um blackout na janela e acende uma luz bem fraca. Então a gente está trocando esse sol por essa luz. E o nosso escuro, como é que era e como é que é hoje? Então a diferença entre o claro e o escuro está reduzindo. Aqui é um trabalho, esse preto aqui é quando a pessoa está no ambiente rural. Então em cinza é a pessoa na vida dela normal, e em preto eles pegam essas pessoas e colocam 14 dias na roça. Olha como que o claro fica bem claro e o escuro fica bem escuro. Aqui, se a gente for ver, é a luz da televisão, das lâmpadas, do smartphone. Então a gente está reduzindo a luz durante a noite, o dia, e aumentando a luz durante a noite.
Nós estamos fazendo, o nosso organismo não está identificando isso bem, né? Então essa é a troca que a gente está fazendo. E essa troca está atrapalhando o nosso ritmo circadiano e muitos dos seus pacientes podem estar passando por isso sem a gente saber, né? E a actigrafia é um método de estudar isso. Para estudar a epidemiologia dos ritmos infradianos, a nossa ideia é criar um aplicativo para o celular. O celular ele tem acelerômetro, né, que você consegue medir a movimentação dele e armazenar num banco de dados. Você tem o GPS que consegue ver a latitude, e com a latitude a gente tem informação de como é que está a luz à noite. E a gente consegue fazer isso por um ano, por exemplo, né? E a gente consegue fazer questionários, enfim. Essa campanha, ela tem o apoio da Associação Brasileira de Som, né? E quem quiser conhecer mais, ela tem lá no Quicante, é só usar Epinfra, que a gente quer estudar a epidemiologia dos ritmos infradianos. O tempo acabou e eu agradeço. Quem quiser mandar um e-mail para receber essa apresentação, está aqui o meu e-mail. E quem quiser maiores informações sobre a actigrafia, tem aqui o site. Muito